Vem cá, você gosta de um drama familiar, um bom drama familiar no teatro? Eu adoro. Agora, eu acho muito mais interessante quando um bom drama familiar vira uma boa comédia. Eu sou Bruno Cavalcante, você está no canal Foyer Digital e a gente vai bater um papo depois da vinheta. Olha, gente, o drama familiar já virou quase um novo tipo de gênero teatral, né? Você tem o drama, você tem a comédia, você tem a tragédia, você tem o drama familiar e você tem um outro gênero que é o acerto de contas. Então, Veraneio, que volta em cartaz agora no palco do Teatro FAAP, é uma mistura de tudo isso. E ao mesmo tempo não é nada disso. É uma comédia escrita pelo Leonardo Cortez, que dá seguimento a uma trilogia ainda não finalizada. Uma trilogia que foi iniciada com Pousada Refúgio, que era uma peça interessantíssima, dirigida pelo Pedro Granato, e agora segue com Veraneio, também dirigida pelo Pedro Granato. Acontece que eu acho que Veraneio, diferente de Pousada Refúgio, é uma peça menos bem resolvida, se é que eu posso dizer assim. Porque é um drama familiar, é uma comédia, é uma tragicomédia. Olha, é um salseiro de gêneros e de coisas que às vezes pode até ser divertido e às vezes não. Eu explico. É a história de uma família que se reencontra ali já no finzinho da pandemia. Eles se encontram numa casa de veraneio durante o aniversário da mãe, vivida pela Clarice Abujanra, sempre brilhante em cena. Uma mãe septuagenária, comemorando seus 75 anos, e que vai apresentar aos filhos o seu novo namorado, um namorado que ela conheceu na praia. Geralmente, num tipo de peça assim, o namorado ou é muito jovem, o namorado ou é uma figura muito estranha no ninho, ou o namorado é um golpista. Não é o caso, não é o caso, está longe de ser o caso. Na verdade, em Veraneio, eles tentam fazer uma espécie de twist nessa história. Eles tentam ir para um outro lado. Então, o namorado ele não é muito mais jovem do que a mãe, pelo menos ele não aparenta ser. Ele não é um golpista, pelo menos ele não aparenta ser. E ele não é. Mas ele é um estranho no ninho, na verdade. Ele é um estranho no ninho porque ele é uma figura alegre, ele é uma figura estranha, ele é uma figura que você provavelmente olharia na rua e atravessaria a rua. Tem um grande problema em Veraneio, na verdade. É uma comédia que, ao longo do tempo, ela se esgarça muito. Ah, é um espetáculo, como eu disse, dirigido pelo Pedro Granato, então ele tem os elementos que o Pedro Granato costuma colocar nos seus espetáculos, que é uma linguagem sempre mais dinâmica, mais jovem, sempre tem uma trilha sonora muito interessante que não necessariamente ajuda a contar a história, né? Não necessariamente avança na história, mas é sempre muito interessante, é sempre uma experiência. Mas a graça de Veraneio, que deveria ser essa figura interpretada pelo Maurício de Barros, nem sempre tem graça. E às vezes essa piada, que é repetida e repetida e repetida ao longo de 2 horas, perde um pouco a graça. E esse, para mim, é o grande problema de Veraneio, porque é uma peça que se propõe a ser um drama familiar, se propõe a ser também uma comédia, se propõe a ser uma tragicomédia familiar, e ao longo do tempo ela só vai ficando um pouco cansativa, cansativa, uma história que eu confesso chegou um momento que eu já não entendia muito bem para onde ela ia, e eu também não entendia muito bem se ela queria ir para algum lugar. Bom, ela vai para um lugar, ela tem um final, ela, guardadas as devidas proporções, se resolve. Mas eu tendo a imaginar que ela não se resolva muito bem. É uma má experiência no teatro? Não, tá longe de ser uma má experiência no teatro. Mas eu acho que é uma peça que, embora seja descompromissada, embora tente passar essa imagem de um espetáculo leve, divertido, ele tende a querer se aprofundar em coisas que não tem tanta profundidade assim.
É um elenco muito interessante, é um cenário muito interessante, o desenho de luz funciona muito bem, enfim, é um espetáculo com todos os elementos para se resolver em si, mas que por algum motivo ele não se resolve. Bom, há de se pensar se é para ser uma comédia, ela precisa ter graça, e nem sempre é o que acontece. Eu sou Bruno Cavalcante e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!